Sejam bem-vindos a este vídeo, onde falaremos sobre a análise de sentimentos em redes sociais. Este vídeo será apresentado por 3 pessoas: Jonathan Vinícius da Silva Negreiros, Theo Moura Portela Souza e Joabe da Silva Maia, alunos do curso de Engenharia de Computação do Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande. Ao decorrer do vídeo, abordaremos os seguintes tópicos: análise de sentimentos na atualidade, motivação, sentimentos, entidades de interesse, exemplos de aplicações, polaridade, subjetividade e objetividade, etapas, que contém a coleta de conteúdo, tratamento de dados, classificação e sumarização. Também abordaremos os desafios, referências e materiais estudados. Vamos começar com a análise de sentimentos na atualidade, onde temos alguns exemplos de notícias para nos mostrar como a análise de sentimentos está presente no nosso dia a dia. Na primeira notícia, temos que a análise de sentimentos revela cobertura da mídia sobre mortes de Covid-19, tornando-se neutras mesmo enquanto sobem. Na segunda, temos que nova análise de sentimentos de Big Data revela o potencial das eleições de Biden, onde foi analisado a eleição de 2020 dos Estados Unidos de Biden contra Trump. A seguir, temos alguns dos principais fatores que motivaram o aumento das pesquisas em análise de sentimentos, que foram a popularização das redes sociais no dia a dia das pessoas, o grande volume de dados que são gerados a cada segundo, Big Data, o advento de métodos de aprendizado de máquina e a viabilidade econômica que a área oferece. Depois de vermos como a análise de sentimentos está presente no nosso dia a dia e os fatores que motivaram esta área a crescer, vamos entender mais a fundo sobre este tema. Antes de entendermos o que é análise de sentimentos, se faz necessário entendermos primeiramente o que é sentimento. Sentimentos, no geral, são atitudes, emoções, opiniões e até mesmo impressões subjetivas que nós temos como seres humanos. Já em análise de sentimentos, podemos falar que o sentimento é a emoção presente em uma mensagem. Agora que já entendemos o que é um sentimento, podemos entender melhor o que é a análise de sentimentos. Análise de sentimentos, ou mineração de opinião, é o estudo computacional das opiniões, avaliações e emoções sobre entidades, eventos e seus atributos. Ou, para simplificar o entendimento, também podemos falar que a análise de sentimentos é o estudo e a identificação das reações dos usuários referente a uma entidade de interesse. Essas entidades de interesses podem ser pessoas, empresas, produtos e até mesmo ações e decisões. Bom, temos alguns exemplos de âmbitos nos quais a análise de sentimentos pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada no âmbito mercantil para, por exemplo, obter a taxa de aprovação sobre empresas ou produtos. No político, para analisar a aprovação dos políticos e campanhas políticas, como vimos anteriormente em uma das notícias mostradas. Como também na saúde, para, por exemplo, identificar possíveis usuários com depressão, ou até mesmo
o sentimento da população sobre determinada doença durante um determinado período de tempo, como vimos também anteriormente em uma das notícias. A partir de agora, precisaremos entender alguns termos que estão contidos na análise de sentimentos. O primeiro deles é a polaridade. A polaridade nada mais é do que a definição se uma sentença ou palavra individualmente tem teor negativa ou positiva, levando em consideração uma definição binária, e levando em consideração uma definição mais ternária, também leva-se em consideração o neutro. Então temos alguns exemplos. Primeiro temos que Twitter é ótimo, como sendo uma frase com teor positivo. Segundo, temos que Twitter é uma rede social, como sendo uma frase com teor neutro, pois não tem nenhum sentimento envolvido. E por fim, nós temos que Twitter é péssimo, como sendo uma frase com teor negativo. Outro termo que precisaremos entender se diz respeito à subjetividade e à objetividade. Então vamos lá. Por um lado, temos as sentenças subjetivas, que são aquelas que expressam sentimentos e ou opiniões sobre uma determinada entidade de interesse. Levando em consideração nossos exemplos anteriores, podemos perceber que a entidade de interesse Twitter pode ser tanto analisada como ótima quanto como péssima, a depender da pessoa que tenha expressado tal ponto de vista, pois estas são nada mais nada menos que sentimentos e ou opiniões. Por outro lado, temos as sentenças objetivas, que são aquelas que estão mais ligadas a fatos e informações sobre uma determinada entidade de interesse. No exemplo anterior, onde tínhamos que Twitter é uma rede social, como sendo a frase com teor neutro, um dos motivos para esta sentença ser considerada neutra é porque ela é uma sentença objetiva e não tem nenhum sentimento ou opinião envolvido, somente informação onde temos um fato sendo dito, que Twitter é uma rede social. Bem, iniciando sobre as etapas da análise de sentimentos em redes sociais, podemos dividi-las em 4. Tem a coleta do conteúdo a ser analisado, o tratamento de dados sobre esse conteúdo, a classificação do conteúdo, onde eu vou ter a análise sobre se o conteúdo é positivo ou negativo, e tem uma sumarização dos resultados. Começando pela coleta do conteúdo, ela é realizada com uma busca em fontes. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser realizada uma busca em algumas fontes como, para análise de sentimentos, podem ser Big Data, a própria internet é uma ótima fonte, no nosso caso em específico, redes sociais. Para as redes sociais, existe uma forma nativa de realizar a coleta de conteúdo, que se chama API. A API ela disponibiliza uma mineração de dados da interação dos usuários nessa rede social de forma nativa, mas nem todas as redes sociais apresentam APIs e as que apresentam nem todas são gratuitas. Então existe um outro meio que é o web crawler. O web crawler é como um minerador web. Por exemplo, indicar uma página de Facebook, o web crawler consegue fazer uma mineração de dados em cima dessa página e de repente conseguir alguns comentários, posts que podem ser analisados. Durante a coleta de conteúdo, é importante separar fatos de opiniões, porque, por exemplo, o carro é branco, isso não representa nenhum sentimento. Mas se eu tenho uma opinião, eu adoro carros brancos, isso tem um sentimento. Então, é uma questão de separar fatos de opiniões, pode ser extremamente útil para análise de sentimentos. Após a coleta de conteúdo, é realizado o tratamento de dados.
no tratamento de dados, são removidas as stop words, que são palavras que não são utilizadas na análise por não terem nenhum peso sentimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas palavras sozinhas não apresentam nenhum sentimento. Por exemplo, artigos, preposições, o, i, a, de, que. Essas palavras, elas sozinhas não apresentam nenhum sentimento. Se não é possível extrair nenhum sentimento delas, elas não são úteis em uma análise de sentimentos. Após a remoção de stop words, também é realizado o stemming. O stemming é uma redução da palavra ao seu radical. Por que o stemming é útil? Muitas análises de sentimentos são realizadas em cima de cada uma das palavras, e o stemming pode reduzir a quantidade de palavras na sentença, o que pode representar um ganho tanto em tempo quanto em processamento. Um exemplo de stemming é a redução da palavra amorosa para o radical amor. Se tiver amorosa e amor em uma mesma frase, ambos vão se amorosa e amoroso em uma mesma frase, ambas vão se reduzir para a palavra amor. Ou seja, duas palavras, entre aspas, viram uma. Começando a classificação, ela é realizada com uma polaridade das palavras. Essa polaridade das palavras pode ser, por exemplo, de 0 a 1 para sentimento positivo e 0 a -1 para sentimento negativo. Logo, eu consigo classificar cada palavra como mais ou menos positiva ou mais ou menos negativa. E durante essa polarização das palavras, é importante perceber que palavras opinativas sempre vão ter mais peso. Por que elas têm mais peso? Palavras opinativas representam a opinião, o sentimento de alguém sobre um determinado assunto. Ao representar um sentimento, elas vão ter mais peso. Por exemplo, eu não gostei da partida de hoje. Eu achei a partida de hoje muito ruim. Essa parte do muito ruim é meu sentimento sobre um determinado assunto. Ao representar meu sentimento, vai ter mais peso na análise de sentimentos. E para essa polarização, são utilizadas técnicas supervisionadas e não supervisionadas, que vamos discutir um pouquinho mais à frente. Antes de falar sobre as técnicas supervisionadas, explicamos um pouco mais sobre o PLN. O que é o PLN, né? O processamento de linguagem natural. O PLN ele consiste em quebrar pedaços de texto em elementos gramaticais. Por que isso? O processamento de linguagem natural, ele analisa pequenos pedaços do texto isoladamente, independente dos outros. E a partir dessa análise de cada um desses pedaços, tenta fazer uma identificação do contexto. E um algoritmo muito utilizado para o PLN é o Naive-Bayes. Por quê? O Naive-Bayes é um classificador probabilístico que funciona justamente com essa ideia de analisar pequenas partes separadamente. O Naive-Bayes pode analisar cada uma das palavras, independente das outras, e tentar fazer uma classificação de positiva ou negativa para cada uma delas. Ao realizar essa classificação, é extremamente útil para análise de sentimentos, onde eu vou ter já o sentimento de cada uma das palavras. E também o PLN, ele também utiliza técnicas mais avançadas para identificação de contexto, como, por exemplo, o Deep Learning. Por que identificar o contexto é importante para a análise de sentimentos? Se eu iniciar, se o algoritmo iniciar uma análise de sentimentos e identificar que o contexto é sobre Covid-19 e 80% dos posts anteriores que estavam no contexto de Covid-19 apresentavam um sentimento negativo, a chance desse meu post atual apresentar um sentimento negativo é muito grande. Então já fica com já é extremamente útil para a análise de sentimento ter essa informação. Bem, falando sobre técnicas supervisionadas, existe o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ele funciona com uma fase de treinamento,
onde diversos especialistas vão fazer uma classificação manual de uma grande quantidade de conteúdo para poder passar esse conteúdo para o algoritmo já classificado. O algoritmo, ao receber esse conteúdo já classificado, vai aprender em cima da análise dos especialistas. Alguns detalhes sobre o aprendizado de máquina é a fase de treinamento, como já foi explicado. Ele requer amostras previamente classificadas pelo algoritmo, e requer uma amostragem substancial. O que isso quer dizer? Como o algoritmo aprende em cima das análises dos especialistas, quanto mais análises os especialistas entregarem para o algoritmo, mais o algoritmo vai poder aprender para fazer análises mais precisas. Porém, o aprendizado de máquina apresenta algumas dificuldades. Quais são elas? Primeiro, a alta subjetividade, porque um post, entrando no contexto de rede social, um post ou um comentário que para um especialista apresenta um sentimento neutro ou positivo, um outro especialista pode ter uma interpretação diferente desse post e entender que ele apresenta um sentimento negativo. Ou, quem sabe, o especialista pode até se ofender e classificá-lo como muito negativo. Então, isso pode gerar uma subjetividade, né? Para cada especialista ter um certo sentimento em relação ao mesmo conteúdo. Essa seria a subjetividade. Outra dificuldade é a necessidade de especialistas para classificar diversas sentenças. A ideia do algoritmo é que ele faça análises de sentimentos precisas. E para ele realizar análises cada vez mais precisas, ele precisa aprender cada vez mais. Como ele aprende? De posts previamente classificados por especialistas. Se eu precisar de muitos posts, se eu quiser passar 10.000 conteúdos, sentenças para o algoritmo, os especialistas vão precisar analisar 10.000 conteúdos. Ou seja, quanto mais conteúdo, maior o trabalho. Ou maior o trabalho para cada especialista, ou mais especialistas vão ser necessários. O que se torna uma dificuldade, principalmente se eu quiser que o algoritmo faça análises muito precisas, pois ele vai precisar de muito conteúdo já analisado. E tem a questão de que ele é restrito ao contexto, pois se os analistas só analisarem posts sobre política e passarem para o algoritmo só vai aprender a análise de sentimentos sobre posts no contexto de política. Quando receber um post ou um conteúdo sobre um outro assunto, como economia, ou um produto, ou uma empresa, é bem possível que a análise do algoritmo não seja tão precisa, pois ele não aprendeu sobre aquele contexto ainda. Bom, pessoal, como vimos anteriormente, entre uma das principais dificuldades que podemos encontrar quando fazemos uso de técnicas supervisionadas, encontramos justamente a restrição ao contexto. Para resolver esta dificuldade, nós podemos fazer uso de técnicas não supervisionadas, que, diferentemente das técnicas supervisionadas, elas não carecem de sentenças previamente rotuladas e nem de treinos para a criação de um modelo, como podemos ver aí nos dois tópicos que colocamos. Elas não precisam de treinamento e também não são restritas ao contexto. Dentre essas técnicas não supervisionadas, nós podemos destacar as abordagens lésicas, que são baseadas em um dicionário léxico de sentimentos, onde, ao invés de possuirmos um conteúdo de significado para cada palavra, nós podemos possuir em seu lugar um valor quantitativo, que pode ser um número entre -1 a 1, ou um valor qualitativo, onde, por exemplo, podemos ter um valor sentimental positivo, negativo, ou feliz, triste. Como podemos ver na frase de entrada, você é tão amorosa. Se procurarmos dentro do nosso dicionário léxico, entre as palavras amor, ódio, legal, infeliz e cansado, encontraríamos a palavra amor dentro da palavra amorosa. Dessa forma, podemos classificar
esta frase como uma frase qualitativa de valor sentimental positivo. Logo, perceberíamos que essa frase tem uma saída positiva. A análise de sentimentos baseada em abordagens lésbicas é atualmente uma das estratégias mais eficientes, seja na utilização de recursos computacionais, ou seja na capacidade de predição de um modelo. Por último passo da nossa sumarização, nós temos a etapa de apresentação dos nossos resultados. Esses resultados eles podem ser apresentados de maneira textual, gráfica ou numérica. Quando fazemos uso de análise de sentimentos, nós podemos se deparar com diversos desafios. Dentre eles, nós podemos ver os erros de tradução, como na frase "pai vai dar uma pisa em você", onde o autor gostaria de passar um significado de "pai vai bater em você". Ao tentar traduzir para o inglês, a frase ganhou um novo significado. Agora a frase significa que pai vai pisar em você. Outro desafio que destacamos são os significados ambíguos. Podemos classificar a ambiguidade em ambiguidade léxica, ambiguidade sintática, ambiguidade semântica, ambiguidade predicativa e ambiguidade pragmática. Quando falamos de ambiguidade léxica, nós podemos tomar como exemplo a palavra cobre, que pode possuir dois significados. Ela pode se referir a um metal, o cobre, ou a um verbo, cobrir. Quando falamos de ambiguidade sintática, podemos observar na frase: Maria leu a notícia sobre a greve no campus. Ao lermos essa frase, nós não sabemos se Maria leu sobre a greve quando ela estava no campus, ou se ela apenas leu sobre uma greve que ocorria no campus. Na ambiguidade semântica, podemos tomar como exemplo a frase: um rio corre através de cada país europeu. Nesta frase, nós poderíamos entender que um único rio ele corre através de todos os países, ou que 15 rios correriam através de diferentes países, ou seja, um rio para cada país. Na ambiguidade predicativa, a frase "a crítica deste autor", nós não sabemos se o autor é o objeto da crítica ou se ele é o agente da crítica. E na ambiguidade pragmática, podemos tomar como exemplo a frase "Paulo vai à escola". Nessa frase, nós não sabemos se Paulo é o estudante dessa escola ou se ele apenas está indo à escola naquele momento. Bom, outro desafio que podemos destacar é justamente o sarcasmo. O sarcasmo nada mais é do que uma zombaria, onde intimamente ela está ligada a uma ironia, muitas vezes com um intuito quase cruel, e por vezes ferindo até o sentimento daquela pessoa que recebe. Como podemos ver na frase "bom saber que o Brasil está cada vez melhor". O autor nessa frase, ele usou do sarcasmo, ou seja, de uma frase intimamente ligada à ironia. E também na frase "é muito bom, parece até crepúsculo". Novamente, o autor faz uso do sarcasmo para criticar e fazer uso de ironia dentro da frase. Aqui está o nosso referencial
teórico. E aqui está a nossa referência de imagens. Bom, pessoal, este é a nossa apresentação para a disciplina de Inteligência Artificial com o título Análise de Sentimentos em Redes Sociais.